Boa tarde, meus queridos. Tudo bem com vocês? Como estamos? Nesse término de período, a gente ficou um pouco sem se ver aqui pelas aulas, né? Mas a gente começou, né? Começamos o segundo período falando de igualdades e, lembrem bem o que eu disse na aula lá. Vamos precisar de cada conceito. Eu sei que é difícil, né? Parece complicadinho. Mas cada conceito daquele vai ajudar a gente a caminhar para falar de equações. E temos mais um detalhe para hoje, né? Ao longo das nossas aulas, especificamente lá nas aulas 6, 7 e 8, se alguém precisar, me procura no privado, ou então vai lá no meu canal do YouTube, que estão todas lá. Eu falo de números inteiros. Certo? Fizemos operações, fizemos várias coisas. E hoje eu venho aqui revisitar esses números inteiros para falar de dois conceitos, mais dois conceitos que a gente precisa estar trabalhando. Vamos lá? Então vem comigo. Olha só, uma coisa eu preciso relembrá-los. Quem são esses benditos números inteiros? Ora, são os números negativos e positivos, incluindo o zero. Então, 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente não termina. Para a esquerda do zero aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 100, menos 1 milhão, menos quanto você quiser. Também continua infinitamente. Ok? Preciso também da reta numerada. Fiz detalhadamente nas aulas anteriores. Se precisar, consulta e assistam às aulas com bastante atenção. Nós precisamos do compromisso de vocês. Tá? Se a gente tivesse na sala de aula, seriam 40, 50 minutos de aula. Então, os meus vídeos com 10, 15 minutos, eu acho que fica bacana para a gente assistir com atenção. Combinado? Então, na reta numerada, nós temos a origem, que é o zero, e tudo que está à direita do zero são os números positivos. E tudo que tiver à esquerda do zero serão os números negativos. Nessa ordem, colocamos a setinha para indicar que é infinita essa reta numerada. Bacana? Então, vamos lá. O que tem de novo para hoje? Se eu falar em módulo de um número ou valor absoluto de um número, a mesma coisa. Se eu te perguntar qual o módulo de um número ou qual o valor absoluto desse número, é a mesma coisa, certo? Como que a gente representa? São duas barrinhas em pé, bem na vertical mesmo. Então, isso aqui quer dizer módulo do que está lá dentro. Neste caso, módulo de A. O que quer dizer esse módulo? É a distância da origem. E se eu estou falando de distância da origem, o resultado do módulo de um número sempre tem que ser positivo. Ora, se você fala a distância da sua casa até o mercado, da sua casa até a casa dos seus avós, não sei, distância sempre não é positiva. É o que está acontecendo aqui. Então, se eu pergunto qual é o módulo de 4, por exemplo, ou seja, eu estou perguntando qual que é a distância dessa origem. 1, 2, 3, 4. Se eu pergunto qual é o módulo de menos 5, olha onde ele está. Qual é a distância dele até a origem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o módulo de menos 5 é igual a 5, ok? Então, olha só, coloquei vários exemplos para vocês entenderem. Módulo de menos 4 é 4. Módulo de 13 é 13. Módulo de 3 é 3, certo? Módulo de menos 1. O menos 1 está bem aqui. A distância dele da origem, uma unidade só. Módulo de menos 1 é 1. E eu coloquei aqui, módulo de menos 4,5. Por que eu coloquei só um exemplo? Porque eu estou
falando de números inteiros. Mas só para orientá-los, né, que módulo de qualquer número aqui vai ser ele, só que sempre positivo, ok? Módulo de 0 é 0, ou seja, qualquer distância que ele está da própria origem, distância nenhuma, é 0, ok? Então vamos lá, responde comigo. Quanto que é módulo de menos 7? Gostei, 7. Tá vendo? E o módulo de 10? Isso mesmo, 10. Entenderam? Módulo de um número sempre será o resultado dele positivo. Bacana? E tem a ver com a distância da origem. Vamos para o próximo? Agora, nós vamos falar de oposto ou simétrico de novo. São dois nomes que querem dizer a mesma coisa. Então, oposto ou simétrico de um número inteiro. Aqui eu já vim direto com um exemplo. O oposto de 3 é menos 3. E o oposto de menos 2 é 2. Já conseguiram entender a ideia do oposto? Ora, se ele era positivo, a gente pega ele negativo. Se ele já era negativo, a gente pega ele positivo. Só isso. Basta trocar o sinal. E tem a ver, pessoal, olha só. Deixa eu pegar uma cor aqui, ó. Quando eu pego o oposto de 3, olha aqui. Tá aqui o 3. Quem que é o oposto dele, gente? A gente vai pegar ele lá do outro lado. É como se fosse o espelho, né, dele aqui, ó. Então, olha onde que ele vai ficar. Lá do outro lado. Percebam que o oposto de 3 troca o sinal, menos 3. Certo? É como se eu quero saber qual é o número que possui a mesma distância da origem, só que do outro lado. Então, se ele estava de cá, o oposto dele, deixa eu pôr certinho, indicando um caminho, né? Vamos chamar assim. Ó, se ele estava de cá, o oposto dele está lá, do outro lado, mas todos com a distância de 3. Então, o oposto de 3 é menos 3. Agora, olha o outro exemplo. Aqui eu já peguei o menos 2. Quem que é o oposto de menos 2? Novamente, a gente olha a distância dele da origem e a gente traz para cá. Então, o oposto de menos 2 é 2. Isso se a gente precisar usar a nossa reta numerada. Mas, na prática, né, às vezes na hora que a gente está fazendo a continha, é simples mesmo. O oposto de 3, troca o sinal, menos 3. O oposto de 10, menos 10. O oposto de menos 20 é 20. Só trocar o sinal, ok? Agora, eu coloquei 2 exemplos aqui para tentar confundir vocês. Quer dizer, só tentar, porque eu sei que vocês nem vão cair nessa. Olha só, nesse primeiro exemplo eu quero o oposto do simétrico de 8. Então, eu tenho 2 coisas a ser feito aqui, certo? Eu começo resolvendo essa parte aqui, ó. Quem que é o simétrico de menos 8? Simétrico é aquele que troca o sinal. Então, o simétrico de menos 8 é mais 8. Então, agora falta fazer o oposto de mais 8. Só que oposto é justamente trocar o sinal. Então, o oposto de mais 8 vai me dar como resposta final menos 8. Viram que eu fiz 2 coisas para voltar para o mesmo lugar. Certo? Porque esse exemplo aqui é só para treinar vocês enquanto ao nome, né? Em relação aos nomes, aos conceitos que eu estou trabalhando hoje. Tá bom? Vamos mais um? Agora eu quero o módulo do simétrico de 5. Então, a primeira coisa é fazer o simétrico do número 5. Quem é o simétrico de 5?
De novo, simétrico é aquele que troca o sinal. Então, simétrico vai ser menos 5. Só que agora eu quero o módulo de menos 5. E o que o módulo faz? Pega sempre o valor positivo. Então, agora ele está querendo aqui o módulo de menos 5. É isso aqui que ele está pedindo. Módulo de menos 5 vai ser o próprio 5, né? Sempre o valor positivo. Ok? Então, olha só, pessoal. Para a aula de hoje, eu tenho esses 2 novos conceitos e mais alguns exercícios que envolvem números inteiros. Adição, subtração, multiplicação, divisão e potência. Tudo que nós já trabalhamos. Então, eu faço uma espécie de revisão e acrescento mais 2 conceitos. Tudo bem? Então, agora estão preparados para a atividade de hoje. Assistam o vídeo quantas vezes for necessário, com bastante atenção, e se precisar, me procurem para tirar as dúvidas. Bacana? Uma ótima tarde para vocês, bons estudos e até a próxima. Fui!